Bom dia, nosso grupo é formado por Bruno Barros, Maria Helena Beltrão, Nicole Timoura. E hoje nós iremos abordar as semanas de embrião. Então, como a gente precisa ter uma noção básica de todo o processo, a gente escolheu também abordar um pouco do início, desse desenvolvimento do embrião até chegar ao nosso objetivo, que o Bruno vai falar. Então, para isso, a gente escolheu usar tanto um método teórico quanto prático para fazer com que o entendimento seja mais fácil. Nosso objetivo é abordar a quarta e a quinta semana de desenvolvimento a partir dessas peças que temos no laboratório, que é de um embrião humano de 15 semanas com cortes tomográficos e de um embrião de galinha de 4 semanas também com cortes tomográficos. O período embrionário é caracterizado pela formação do embrião, seu desenvolvimento e eventos que são necessários para a sua existência. Podemos dividi-lo em três partes, que são o período pré-embrionário, que é desde a fecundação até a terceira semana, o período embrionário, que é entre a terceira e a oitava semana, e o período fetal, que só vai acontecer ali a partir da nona semana. Antes da primeira semana embrionária, alguns eventos devem ocorrer para tornar viável a criação desse novo embrião, como, por exemplo, a gametogênese, o transporte e a visualização das gametas, a maturação do espermatozoide e a reação acrossômica. Aí, somente depois de tudo isso é que vai acontecer a fecundação. Quando o ovócito secundário passa pelas fímbrias e chega à ampola, ali ele vai encontrar o espermatozoide capacitado e enzimas vão ser liberadas pelo acrossomo e vão romper a zona pelúcida, causando a reação acrossômica e posterior fecundação. E assim vai ter origem um novo zigoto. Durante a primeira semana do desenvolvimento, no trajeto entre a tuba uterina e o útero, vai ocorrer a clivagem do zigoto, que são divisões mitóticas que vão formar os blastômeros. Essa divisão possui dois processos: a divisão dos núcleos, que é a cariocinese, e a divisão dos citoplasmas, que é a citocinese. E vão continuar até que chegue até 12 células, que vai se chamar aí a mórula. Essa mórula vai ser formada no terceiro dia após a fecundação, e quando ela está no útero, ela vai possuir 32 células e volume constante. Mesmo que ainda esteja ocorrendo ali a clivagem. No quarto dia, vai se formar o blastocisto, que é caracterizado pela presença de fluido na cavidade blastocística, que separa os blastômeros em duas partes: o trofoblasto, que é a camada externa que forma a parte embrionária da placenta, e o embrioblasto, que é a massa interna que origina o embrião. Após 6 dias da fecundação, a zona pelúcida foi degenerada por completo, permitindo que ocorra a anidação, ou seja, a adesão do blastocisto ao epitélio endometrial. Na segunda semana, a implantação do blastocisto no endométrio é finalizada. Inicia-se a formação das estruturas embrionárias e extraembrionárias. O trofoblasto se diferencia em citotrofoblasto, que são células mononucleadas em constante divisão. E o sincitrofoblasto é o conjunto de células multinucleadas que secretam HCG, um hormônio responsável por manter a atividade do corpo lúteo. Este segundo invade o endométrio e provoca a apoptose das células, formando células decíduas, com função de nutrição ao embrião. Visto que suas células são ricas em glicogênios e lipídios, surge a cavidade amniótica, que é um assoalho formado por epiblastos e de revestimento de aminoblastos, que são derivados do epiblasto. Com o desenvolvimento do embrioblasto, se forma um disco embrionário bilaminar, composto pelo epiblasto e pelo hipoblasto, células que formam a cavidade exocelômica. As suas células provenientes migram para as superfícies internas do citotrofoblasto, originando a membrana exocelômica, que junto ao hipoblasto formam o saco uterino primitivo. Após isso, surgem lacunas no sincitotrofoblasto, ricas de sangue materno proveniente dos capilares endometriais e de glândulas uterinas. O líquido que corre nessas lacunas é removido pelas vias endometriais e se chama embriotrófo, sendo extremamente importante para a nutrição do embrião, e origina a circulação uteroplacentária primitiva. As células do endoderma do saco uterino formam o mesoderma embrionário, que desenvolve o âmbio e o saco uterino, e formam o celome embrionário, extraembrionário, na verdade. São divididos em mesoderma embrionário, que é um revestimento trofoblástico e formação do córeo, e mesoderma esplânico, que envolve a vesícula umbilical. A partir disso, o saco vitelino primário diminui, dando origem ao saco vitelino secundário, o definitivo. Por fim,
Na segunda semana, há o surgimento do pedículo do embrião, posterior ao cordão umbilical. O celoma extraembrionário vira cavidade coriônica e se forma nas velocidades coriônicas primárias. No 14º dia, células hipoblásticas se tornam colunares e formam a placa pré-cordal, futuro local da boca e organizador da região cefálica. Bem, os eventos da terceira semana do desenvolvimento são marcados por mudanças que iniciam a vida embrionária complexa e o sistema nervoso, que são realmente muito importantes, O processo de gastrulação é iniciado a partir da formação da linha primitiva no epiblasto. E com a transformação do disco embrionário bilaminar em trilaminar, que vai formar os 3 folhetos germinativos, que são o ectoderma, que vai originar a epiderme, o sistema nervoso central e periférico, os olhos e a orelha interna, o mesoderma, que vai originar os músculos esqueléticos e lisos das vísceras, as células sanguíneas, os ductos e órgãos genito-unitários, o sistema cardiovascular, o revestimento seroso também das camadas do corpo, do embrião e dos vasos sanguíneos. E o terceiro folheto embrionário, que é o mais interno, é o endoderma, que origina o revestimento epitelial respiratório e digestório. Mas aí também nessa terceira semana a gente vai ter a formação da notocorda, que é outra estrutura muito importante, e a gente vai saber por quê. O motivo dessa importância dela é porque ela origina, certo? Ela orienta, na verdade, a formação da coluna vertebral. Ou seja, ela vai definir o eixo corporal desse embrião. Quando o ectoderma, que é aquela camada mais espessa, é uma camada mais espessa sim, mas ela também é a mais externa, quando ele se espessa sobre a notocorda, e aí, consequentemente, essa notocorda, ela possui funções de início do sistema nervoso embrionário, ele vai se formar uma placa neural, ou seja, quando o ectoderma se espessa sobre a notocorda, vai ser formada a placa neural. Em seguida, vai haver uma invaginação da placa, originando o sucro neural e as pregas neurais, que, quando fundidas, formam um tubo neural. Além disso, a gente também vai ter a formação dos somínitos. E qual é o papel desses somínitos nesse embrião de terceira semana? Ele vai formar as vértebras, os músculos do tronco e a derme, sendo derivados do mesoderma paraxial. Essas estruturas, ou seja, os somínitos, eles aparecem em pares e em sequência crânio-caudal. Após a formação dos corpos vertebrais, algumas porções da notocorda elas vão persistir no núcleo pulposo dos discos intervertebrais. Bem, as cavidades celômicas isoladas no mesoderma intraembrionário lateral vão se juntar e vão formar o celoma intraembrionário, que vai se dividir em celoma esplâncnico, que vai formar o intestino do embrião, e celoma somático, que forma a parede corporal do embrião. Quando a gente pensa por volta ali do 16º dia, nesse embrião, a vesícula umbilical ela vai ser evaginada e vai dar origem às artérias umbilicais. Ao fim dessa terceira semana, vai haver vasculogênese, angiogênese, formação de velocidades coriônicas secundárias e terciárias também, que são importantes para a troca sanguínea. Vai haver formação do coração, e o coração também começa a bater. Para finalizar essa nossa introdução ao desenvolvimento embrionário, é importante a gente entender que a partir de agora a gente vai utilizar esses modelos que Bruno tinha falado no começo. Esse modelo aqui, ele é de embrião humano e vai ser utilizado por nós para a gente destrinchar bem os objetivos da 5ª semana do desenvolvimento. Dá para perceber que são cortes tomográficos, certo? Eles vão se partindo e são muito específicos também e importantes para o nosso aprendizado. E aqui nessa caixa, nós temos um embrião de galinha. A gente sabe que o embrião de galinha ele se desenvolve a partir de horas. Mas, pelo que a gente encontrou, esse embrião ele vai
se aproximar com as estruturas humanas, né, do nosso desenvolvimento embrionário de quarta semana. A gente pode ver também que são cortes tomográficos. Então, se a gente tirar uma partezinha, vai ter os objetivos, que vão ser apresentados melhor a partir de agora. Agora, na quarta semana de desenvolvimento, o embrião se dobra devido à invaginação do saco vitelino e sofre alterações muito importantes em sua estrutura, de modo que, ao final do 28º dia, formas rudimentares de órgãos e até mesmo sistemas já são identificados. Com as dobras do embrião, parte do saco vitelínico é absorvida e forma o intestino primitivo, e com a dobra da porção rostral em direção ao centro do corpo, o coração primitivo toma seu lugar definitivo, começando a bater desde o 22º dia. Nessa fase, o mesoderma forma os somitos, unidades pares que darão origem aos músculos e unidades da coluna vertebral. No final da quarta semana, existem entre 28 a 30 somitos. Além disso, os botões dos membros superiores já são visíveis e o desenvolvimento dos arcos faríngeos se encontra em estágio inicial. Agora, falando sobre a formação de cada sistema, no sistema nervoso vai ocorrer a formação de neuroporos, caudal e rostral, e do tubo neural. Esse último é formado na frente dos somitos e é amplamente aberto nos neuroporos, rostral e caudal. Ao final da quarta semana, ocorre o fechamento do tubo neural, a partir do quarto somito e do neuroporo rostral, enquanto o caudal está se fechando. O encéfalo anterior, por sua vez, produz uma elevação proeminente da cabeça. Já o sistema respiratório ainda não está desenvolvido. Porém, no final da quarta semana, surge uma invaginação ventral do intestino anterior, estrutura que dará origem aos pulmões primitivos. Ao alcançar a quarta semana, o sistema cardiovascular passa por diversas mudanças. Nesse estágio, o tubo endocárdico único está preso apenas pelo mesocárdio dorsal, permitindo a sua torção. Esse processo leva à organização da região atrial e ventricular e, em paralelo, ocorre a formação de 4 câmaras cardíacas não septadas: bulbo cardíaco, ventrículo, átrio e seio venoso. Sobre o sistema digestório, o que acontece é que na região interior do intestino formam-se 2 estruturas, faringe e esôfago. Elas têm origem mista. A musculatura é de origem mesodérmica, enquanto o epitélio surge pelo endoderma. O mesoderma da parte interna da faringe forma os arcos faríngeos, enquanto o mesoderma intermediário inicia a sua diferenciação em pronefro e, posteriormente, mesonefro, que dará origem ao rim. Ao iniciar a quarta semana, o mesoderma intermediário se diferencia em pronefro, a unidade funcional rudimentar do sistema renal. Já no 28º dia, a unidade funcional estabelecida é o mesonefro. Na quinta semana, o mesonefro irá desenvolver o metanefro, estrutura que dá origem aos rins. Nessa fase, tanto o pronefro quanto o mesonefro possuem a função de filtração sanguínea. Isso porque a formação do sangue, apesar de bem rudimentar nesse momento, se inicia a partir da incorporação do saco vitelínico. Na quinta semana do desenvolvimento, o formato que o embrião termina a quarta semana não tem mudanças drásticas. Apresenta, entretanto, um crescimento da cabeça desproporcional com o crescimento das outras partes do corpo, por causa do desenvolvimento encefálico e facial que são mais rápidos, por isso o feto fica mais encurvado. Nesta semana também, a face entra em contato com a proeminência cardíaca, o segundo arco faríngeo cresce e sobrepõe-se ao terceiro e quarto, formando o seio cervical, que é uma depressão lateral. Os somitos, que são as estruturas responsáveis pela formação das vértebras e músculos, começam a aumentar e a cauda embrionária agora está proeminente. Dos 33 aos 36 dias, a formação das placas das mãos
raios digitais nítidos, presença das vesículas das lentes, fossetas nasais proeminentes e visibilidade dos seios cervicais. Dos 37 ao 40 dias, as placas dos pés são formadas, o pigmento da retina é visível e as saliências auriculares estão em desenvolvimento. Entre 41 e 43 dias, os raios digitais são visíveis nas placas das mãos. As saliências auriculares delimitam a futura aurícula da orelha externa. O tronco começa a ficar reto e as vesículas encefálicas ficam proeminentes. O sangue começa a fluir pelos vasos primitivos e ocorre o desenvolvimento dos placódios ópticos, que são relacionados com ouvidos, e dos placódios do cristalino, que são os futuros olhos.